Já estamos ao vivo aqui, esperar o pessoal entrar. Boa tarde a quem já está entrando. Só esperar a professora Clarice aparecer por aqui. Olá, boa tarde, Oi, professora. Ingrid, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos dar início aqui às apresentações, né? Já adianto aqui que é uma honra tê-la conosco, participando dessa nossa atividade, tá bem? A todos que estão aqui, acredito que já têm ciência do tema, mas hoje a gente vai estar falando sobre o comportamento das 24 horas do movimento durante a infância, né? E vai estar falando sobre esse tema hoje a nossa professora convidada, a professora Clarice Lucena Martins, ela que tem graduação em Educação Física pela Federal da Paraíba, pela UFPB, tem mestrado em Desporto, de Recreação e Lazer pela Faculdade de Ciência do Desporto e da Educação, lá em Portugal, doutorado em Atividade Física e Saúde pela Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, tem também aí seus pós-docs. Atualmente ela é professora da Federal da Paraíba no curso de Educação Física e também é professora no programa de pós-graduação da UPE, UFPB, e coordenadora do Grupo de Estudo em Atividade Física e Desfecho em Saúde, o GEADES. Né, já agradeço aqui à professora por ter aceito o convite em nome dos colegas de laboratório, em nome do coordenador, do professor Leonardo Luiz. Aí, já de antemão, agradeço também a Ivna que foi quem fez esse meio de campo aqui entre a nossa comunicação. E agora a palavra é toda sua, professora. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Ingrid, né? Então, estender meus agradecimentos também ao professor Leonardo, né? O coordenador do laboratório de vocês. É uma satisfação, fico muito honrada com o convite e espero corresponder à expectativa de vocês para falar sobre esse tema. Aí, também agradecer ao pessoal que se prontificou, né? No final de tarde, eu vi aqui ouvir um pouquinho sobre, Sim, sim. sobre as 24 horas de movimento. Tá? Mas estou à vontade que vocês quiserem perguntar. Ótimo. Então já vamos começar pelo básico, né? Falando sobre o que é, o que são esses comportamentos de movimento, né? Durante essas 24 horas. Na verdade, Ingrid, isso é uma abordagem que é relativamente nova na área da atividade física, mas a abordagem das análises composicionais, né, muito mais falando sobre isso, é, um procedimento estatístico que já vem sendo utilizado desde 1800 e algum tempo, né? Mas mais recentemente vem sendo utilizado, né, na área da atividade física. Mas basicamente, quando a gente fala dos comportamentos das 24 horas, nós relacionamos os comportamentos que estão relacionados ao movimento,
né? E que acontecem ao longo do dia. Basicamente, comportamento sedentário, atividade física e o tempo de sono. Então, esses comportamentos, eles são comuns a qualquer pessoa e acontecem num espaço de 24 horas. Né? Então, a abordagem, e isso ganhou muita visibilidade, né? Essa questão das 24 horas de movimento, com os trabalhos que foram desenvolvidos pelo professor Mark Tremblay, né, no Canadá. Existem também alguns trabalhos, os próprios guias de atividade física, tanto da Austrália quanto do Reino Unido. Portugal também, que é um pouco aquilo que foi feito pelo Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. Né? Então, eles meio que fizeram a tradução dos guias do Reino Unido. Mas, basicamente, depois desses trabalhos, a Organização Mundial de Saúde abraçou essa ideia, né, em considerar os diferentes comportamentos que acontecem ao longo do dia para relacioná-los com diferentes desfechos em saúde. Né? Então, desde desfechos cardiometabólicos, desfechos mais relacionados ao âmbito social, né, cognitivo. Entendo. Pelo menos eu, nas minhas pesquisas, até para o mestrado, vi muito isso mais voltado para o público adolescente, né? Mas as Isso. suas pesquisas, elas têm sido voltadas mais para o público infantil, com o público aí da Paraíba, né? Isso, a gente tem, na verdade, os nossos estudos têm se voltado muito para a questão da avaliação na primeira infância, né, em crianças de 3 a 5 anos. Por exemplo, os estudos do professor Tremblay são mais voltados para crianças e adolescentes. Né? Tem alguns estudos na área de idosos, então tem surgido, né, dentro da abordagem de considerar os diferentes comportamentos de movimento ao longo das 24 horas, tem surgido estudos em diferentes faixas etárias. Né? O nosso projeto, né, que chama Movement School, um trocadilho entre cool, de divertido, de alegre, de esporte, Legal. a gente tem focado nessa faixa etária. Né? Então, eu tenho sempre dito que não menosprezando ou minimizando a importância de se trabalhar com criança de segunda infância, com adolescentes, com adultos ou com idosos. Muito pelo contrário, acho que a atividade física ela deve perpassar todas as fases da vida. Né? É um comportamento, como escovar os dentes, a gente tem que fazer isso todos os dias. Mas me preocupa muito a questão dos hábitos que são criados. Então, tem uma série de estudos que falam sobre a importância dos comportamentos nos primeiros anos de vida e que isso se perpetua ao longo da vida. Então, Sim. a gente está focando muito no que vem para frente, mas há ainda poucos estudos nessa fase, né, na primeira infância, e menos ainda quando a gente fala de 0 a 2 anos. Né? Então, já é uma coisa que também já tem me passado pela cabeça de pensar em estudos nessa faixa etária mais nova. Sempre no sentido de ok, é muito mais fácil a gente incutir hábitos saudáveis nessa faixa etária do que depois tentar remediar no futuro. E aí, quando começamos a fazer os projetos, foi sempre pensando na questão da atividade física. E mais do que nunca, eu vejo a importância, e baseado em diferentes estudos, né? Quem sou eu para falar sobre isso, mas baseado em diferentes estudos, a importância de se considerar tudo que se faz ao longo do dia. Né? Porque essa é a perspectiva da composição, né? Dos movimentos que acontecem ao longo do dia. Né? Então, eles são codentes. Quando eu mexo num, eu necessariamente estou mexendo em outro. Então, não adianta eu falar só de atividade física, porque para eu aumentar ou reduzir minha atividade física, eu estou aumentando ou reduzindo outros comportamentos que acontecem ao longo das. Professora, está sem áudio. Desculpa. Consegue ouvir? É, acredito que a internet dela caiu, então vamos esperar só um pouquinho, tá?
Enquanto a gente aguarda ela voltar, só alguns lembretes, né? Os vídeos que a gente está fazendo aqui, que a gente está produzindo nas lives, eles estão sendo disponibilizados no canal do YouTube do LACAPS. Então, vocês podem conferir todos os conteúdos que a gente tem produzido aqui ao longo das semanas. E esse também vai estar, acredito que até que sexta-feira ele vai estar lá no nosso canal, Voltei. tá bem? Ah, ótimo. Bem-vinda de volta. Eu não sei se deu para pegar a ideia toda, onde é que parou a conversa. Teve um momento que já não dava nem para lhe ver nem lhe ouvir mais. Foi? Mas Eu não sei falava-se da importância dos diferentes de, comportamentos, né, de Ingrid? se analisar esses Isso. comportamentos no contexto É. diário. Então, é, se a gente fizer uma revisão de literatura, a gente vai ver que o sono tem influência em diferentes desfechos em saúde que a gente analisa, né? Produz desfechos também, né? Maior comportamento sedentário, a carreira de desfechos negativos em saúde, que o aumento da atividade física também. Quando a gente fala na especificidade da primeira infância, os dados são muito controversos, tá? E nós temos trazido uma série de estudos utilizando a abordagem das análises composicionais de diferentes comportamentos como uma componentes, justamente de tentar mostrar que ao combinar esses comportamentos a gente intensifica ou aumenta a robustez da associação com o desfecho que a gente está analisando. Entendi. Professora, e a gente tem observado aqui nas suas redes sociais que você tem publicado alguns resultados dessa pesquisa que vocês têm feito, né? E que é um dos destaques desses infográficos que você tem colocado, que apenas 1% da população dos meninos que vocês avaliaram, eles alcançam o que é recomendado para cada um desses comportamentos. E, de certa forma, é um dado preocupante, né? Exato. Mas, Esse assim, travou de novo. E a gente não consegue nem ver direito, nem ouvir. Deixa eu ver. antes de ontem, Pross- a gente tem um estudo que está aí também está em revisão, que é um estudo com mais crianças, né, e que avaliou basicamente a aderência aos comportamentos. Problemas de internet são corriqueiros agora nessa nova era de atividades remotas. Então, vamos continuar aguardando a professora retornar aqui. Tá? Mas, enquanto isso, a gente convida vocês a conferirem o próprio perfil da professora Clarice e o perfil do GEADES também, para acompanhar um pouquinho do que tem sido falado sobre justamente essa questão do comportamento das 24 horas voltado para as crianças, né? E quando, quando a professora retornar, vou tentar falar com ela sobre também essa questão de associar esses comportamentos de 24 horas à questão das habilidades fundamentais do movimento. Mas vamos ver se a internet agora colabora. Tá? Estamos aguardando aqui fazer a conexão, tá bem? Voltou. Caiu de novo, né, Ingrid? Aham. Depois tenta ver se com 4G fica melhor, professora. Ah, meu Deus. Eu fiz uma live Mas para a vamos sociedade seguir. também, que eu acho que passou mais tentando conectar do que falando.
Eu tô com G todos os dias já. Não, tá? Eu estava falando, eu não sei exatamente onde vocês deixaram o tempão. A gente fez um estudo utilizando a análise com as habilidades motoras, entendendo a importância dos níveis, né, dos níveis de habilidades motoras nessa faixa etária, como um meio de se atingir atividades mais intensas. A gente fez um outro estudo, né? Então, o primeiro estudo foi com Jéssica, que é aluna de mestrado, né, do programa. Depois a Tainã fez um estudo também analisando a posição com as funções executivas das crianças. E um terceiro estudo que saiu ontem, que é a questão também das habilidades motoras, mas a gente analisou quem adere, quem não adere às recomendações. Né? Eu estou falando sempre de abordagem composicional, né? E o que é isso? Ao invés de eu considerar cada comportamento isoladamente, eu vou considerar que esses comportamentos eles acontecem ao mesmo tempo não. Eles acontecem em dentes. Então, quando eu mexo num, eu necessariamente estou mexendo em outro. Tá? Eu utilizar isso em termos composicionais é porque quando eu faço uma regressão, eu utilizo estatísticas tradicionais, eu parto do princípio que eu tenho relações que se perpetuam no tempo, são infinitas, né? Então eu tenho uma reta de regressão e essa reta de regressão ela vai se manter. Só que os dados, quando são composicionais, eu não posso considerar esse caráter infinito dos dados. Por quê? Porque eles terminam com 24 horas. Então, os 1.440 minutos do dia, elas foram. Né? Então, qualquer. Tá me ouvindo? Faz só assim um ok para eu saber se está me ouvindo, que o meu vídeo parou. O problema agora é que a imagem parou. Certo. E agora eu não ouço mais. E agora eu não lhe ouço. Volta. E agora ela caiu de novo. Normal. Normal. Enquanto isso, aproveito então para, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês coloquem aqui nessa caixinha de perguntas, onde tem uma caixinha aqui embaixo, com uma interrogação dentro. Então, quem tiver pergunta, coloca lá, tá bom? E a gente vai acompanhando por aqui, tá? Vamos voltar. Só aguardando aqui conectar, tá bem? Troquei de telefone agora. Agora eu troquei de telefone também. Então, vamos torcer que vai Vamos dar ver. certo. Tá, aí eu desculpa, vai tremer aqui um pouquinho, porque agora eu tinha feito todo um arranjo aqui, mas agora eu tô segurando esse na mão. Não, E obrigada aí a paciência de vocês, pessoal que tá vendo aí. Pronto. Então, quando a gente pensa nas composições, tá? Então isso foi Os primeiros estudos com essas composições, elas aconteceram com análise, assim, as mais recentes, né, na verdade, com análise de minerais. Então eu tenho, por exemplo, um solo, ele é constituído de vários tipos de minerais. O solo continua o mesmo, mas eu posso ter uma maior proporção de uma coisa do que de outra, tá? Então as composições, elas partem do princípio que eu tenho aquilo que chama um simplex, tá? Esse simplex, em termos geométricos, né? A ideia aqui não é estar discutindo estatística, nem eu sou estatística o suficiente para isso, mas é muito mais o racional, tá? Então, eu tenho lá um simplex, e esse simplex, tá? É um espaço geométrico. Qualquer modificação que eu faça nesse espaço, ele vai permanecer sempre do mesmo tamanho, tá? Então eu tenho lá, vamos passar para
para aquilo que a gente trabalha. Eu tenho lá as 24 horas do dia, os 1.440 minutos. Tá? Então, independente se eu faço 30 minutos de atividade moderada vigorosa e durmo 10 horas, ou se eu passar a dormir 12 horas e fizer só 10 minutos de atividade física moderada vigorosa, as 24 horas do dia vão permanecer constantes. Tá? Então, eu trabalho em termos de proporções. E qualquer modificação que eu faça nesses componentes dessa constante, desse simplex, eu vou ter sempre um valor que é igual a 100%, ou 1, que é a totalidade, ou seja, o nosso dia, as nossas 24 horas, tá? Então, a gente trabalha muito nessa questão de... e aí vocês já devem ter visto, né, quem tem interesse no tema já deve ter visto a questão das realocações. Né? Sim. Então, se eu tirar 30 minutos de comportamento sedentário e substituir por 30 minutos de atividade física moderada vigorosa, o que é que vai acontecer? E aí eu posso trabalhar dentro desse valor, dessa constante das 24 horas, eu posso fazer as alterações, as realocações que eu quiser, porque as 24 horas não vão mudar. Tá? Então, o princípio é basicamente esse. E aí você tinha me falado da questão de 1% das crianças, né, que atingem as recomendações. Quando a gente pegou um grupo de crianças, né, que a gente tinha dados de habilidades motoras, e foi ver quem adere e quem não adere às recomendações, né? Então a gente viu que aderia às 3 recomendações, quais são elas? 180 minutos por dia de atividade física, sendo desses 180 minutos, pelo menos 60 de atividade moderada vigorosa. Dormir entre 11 e 13 horas. E passar não mais que 1 hora por dia em tempo de tela, ou seja, combinar essas 3 recomendações, na nossa amostra só 1% das crianças atinge. Né? Então é bem baixo. A gente Aham. tem, como eu te falei, a gente tem um estudo com uma população maior, então o foco principal desse estudo que saiu ontem não era mostrar a aderência das crianças, mas era contextualizar para poder fazer a associação disso com as habilidades motoras, nas diferentes faixas etárias. Né? Entendo. Aí essas recomendações elas são feitas com base nas diretrizes da OMS, né? Porque a gente tem algumas diretrizes, como você mesmo comentou, no grupo lá do professor Mark Tremblay, ele tem diretrizes para cada população, né, com relação à idade, mas para esses estudos vocês utilizam os da diretriz da OMS, né? Isso? O documento do Canadá, as diretrizes do Canadá, que são do grupo do professor Mark Tremblay, elas vão até 5 anos. Aí, a Organização Mundial de Saúde, o documento da Organização Mundial de Saúde é do 0 aos 4. Tá? Então, entre 4 e 5 anos não tem diferenças. Então, quando a gente vai referenciar, a gente tem que sempre colocar que utiliza a Organização Mundial de Saúde e as diretrizes canadenses. Porque a do Canadá vai até 5 anos e a da Organização Mundial de Saúde só contempla até 4. Como nossa Aham. faixa etária. Né? Isso tem muito a ver com a questão da escolaridade, né? Os anos escolares nos diferentes países. Então, aqui a criança entra na escolarização formal a partir de 6 anos. Né? Então, até lá ela está na pré-escola, até os 6 incompletos. Né? No Canadá, nos Estados Unidos, eles têm um ano que eles chamam de ano de transição, que é justamente os 5 anos. Então, os 5 ficam ali sempre né, meio indefinidos, dependendo do país. Para a gente, Entendo. faz sentido avaliar até os 5, né, até os 6 incompletos, porque eles só mudam para a escolarização, né, no caso, para alfabetizar, etc., a partir dos 6 anos. Então, a gente tem que combinar as duas recomendações. Entendo. Professora, e com relação aos dados mesmo do comportamento, atividade física e comportamento sedentário nessa população, né? O que o que é achado, o que se coloca é que poucos, numa questão de percentagem, poucos atingem as recomendações para esses comportamentos. Na questão Brasil, você vê que isso seria reflexo de não se ter um professor de educação física para essa população na escola? Ou de Neymar, tá? Seu. Pelo menos a gente Voltando. tem.
Parou de novo? Tinha parado, mas agora voltou. Pronto. A gente tem basicamente mais de 40% das nossas crianças atingem a recomendação de atividade física, que Sim. não é fácil, são 3 horas por dia, sendo pelo menos uma dessas horas, 60 minutos de atividade moderada vigorosa. Se a gente comparar com os estudos que existem, por exemplo, no Canadá, na Austrália, na Bélgica e em Portugal, que são os mais recentes, tem um agora que saiu também de crianças chinesas, mas um pouquinho mais velhas. O que a gente vê é que dos 3 comportamentos, o que as crianças menos atingem as recomendações é o comportamento de atividade física. Nas crianças de João Pessoa, o que a gente viu foi que a atividade física é o que eles mais atingem. E o que eles menos atingem, por incrível que pareça, é o sono. Quer dizer, na verdade, todos acabam sendo comportamento sedentário. Mas se eu comparar, o que tem mandado a média da gente lá para baixo é a questão do sono. Tá? E aí, o que é que a gente pensa em relação a isso? Não é questão de adiantar um pouquinho mais o estudo, mas para responder a tua pergunta. João Pessoa, dependendo da época do ano, 4h30 da manhã está claro. Né? A gente avaliou crianças que têm baixo estatuto socioeconômico. Então, a gente fez uma análise considerando uma série de variáveis. E aí tem um monte de gente aqui do grupo que está assistindo, né, que participou disso. Tá a Ivna, Jéssica, Malu, Tainã, Neco, tem um monte de gente aqui. E a gente avaliou uma série de variáveis. Tem irmão em casa, não tem irmão em casa, a renda, o pai ou a mãe são desempregados. Então, uma série de fatores sociais. Mas, basicamente, aquilo que eu penso, né, e que a gente discutiu um pouco em cima disso, que mais influencia para eles terem tão baixa aderência à questão do sono é que eles moram em casas pequenas, né? Quando chega no verão, divide o quarto com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, quando tem quarto, né? Sem sistema de refrigeração, amanhece muito cedo, a mãe sai para trabalhar mais cedo ainda. Então, isso tudo impacta na questão do sono da criança. Não é? Então, são fatores mesmo sociais, eu penso, que podem impactar nessa baixa aderência ao comportamento sono, tempo de sono. Né? Além disso, mesmo que a atividade física moderada vigorosa seja aquela que as nossas crianças mais atingem, não quer dizer que esteja bom, porque é menos de 50%. Né? E aí eu acredito fortemente que a falta de um professor de educação física, a falta de atividades estruturadas, né, tem um papel fundamental aí. Né? Só para complementar, os nossos resultados são bem semelhantes aos resultados de um estudo realizado na África do Sul, com população de baixa renda também. Então, as crianças lá também não atingem as recomendações de sono. Então, tem alguma similaridade para os países que estão abaixo do Equador, né? No caso do nosso estudo e o estudo da África do Sul. Ótimo, ótimo. Professora, eu vou ler algumas perguntas que chegaram aqui, tudo bem? Certo. O professor Luiz Carlos, aqui do LACAPES, ele está perguntando qual a sua opinião em relação ao ponto de corte dessas recomendações. Eu acho que numa outra live que eu falei também, o pessoal questiona muito os pontos de corte da tela, né, do tempo de tela. O que é que eu acho? Não é simplesmente porque, basicamente, se demonizou a questão da tela. Né? Então, a tela não pode, a tela. Só que cada vez mais as crianças utilizam telas, inclusive, quer dizer, agora então na pandemia, Agora então, né? tudo mudou. Inclusive para questão de aprendizado, desenvolvimento cognitivo, etc. O problema é que tem-se um ponto de corte ali de 1 hora, que eu realmente acho que é baixo, mas que o comportamento sedentário da criança não para ali. Né? Porque ela soma aquilo com a falta de atividade estruturada, com o tempo na escola que passa exageradamente, né? Quer dizer, um tempo muito exagerado sentado. Então é a combinação disso tudo. Realmente 1 hora de tela é pouco?
É, mas se a gente considerar que as crianças utilizam cada vez mais, a gente tem que reduzir cada vez mais esse ponto de corte. Porque, assim, se permite que seja 1 hora, elas vêm 3. Se permite que seja 2 horas, elas vêm 6. E por aí vai, né? Então, Sim, é demais. como a questão dos pontos de corte do, sei lá, do colesterol, né? Então, se a população está engordando muito, esses valores estão indo muito lá para cima, tem que se reduzir também. É, mas o que eu acho que é mais importante do que simplesmente ver o tempo, é ver o que é que elas estão fazendo nessa tela. E, Qualidade, né? e a qualidade desse comportamento, e desde que possível, fazer interrupções. Não deixar o menino 3 horas, 4 horas, 5 horas sentado ao mesmo tempo, né? Utilizar a tela de uma maneira saudável dentro do possível. Sim, concordo. Mais uma pergunta aqui. É do Luciano Basso, da USP. Ele fala: pensando na variabilidade humana como um aspecto fundamental na adaptação e evolução, como que normas únicas para todo mundo podem ser interpretadas? A variabilidade é uma questão natural, né? É natural do ser humano. Tem um estudo muito interessante naquela série da Lancet, né? De atividade física, acho que na primeira série da Lancet, é, porque que algumas pessoas são fisicamente ativas e outras não, não é? É, eu parto do princípio que as recomendações elas servem para tratar da população em geral, mas os extremos servem para confirmar a regra. Né? Então a gente vai ter sempre pessoas que fazem a mais e pessoas que fazem a menos. Mas a gente não pode ter diferentes recomendações. E as recomendações servem justamente para a gente dizer, olha, isso aqui é o mínimo que deve ser atingido. Né? Então, elas servem muito mais para aqueles que não fazem do que para aqueles que fazem. Né? O que atinge, né? Que fazem a mais. Uhum. Elas servem muito mais para aqueles que fazem a menos. Como uma perspectiva de que olha, tem um norte, tem um ponto onde você deve chegar. Obviamente que eu não consigo pegar uma pessoa que não faz nada e colocá-la para fazer 60 minutos de atividade física moderada vigorosa todo dia. Né? Por isso que quando a gente tem feito alguns estudos de realocações, né, os estudos anteriores de realocações, os que já têm sido publicados, eles têm sempre feito as realocações com base nas recomendações. Então, propõe-se realocações de 30 minutos, de 60 minutos, né? E a gente tem proposto nos nossos estudos realocações menores. Vamos tentar mudar 5 minutos? Se eu tirar 5 minutos de comportamento sedentário e substituir por 5 minutos de atividade leve, o que acontece? Com diferentes desfechos em saúde, né? Se eu substituir 5 minutos de leve e passar para moderada vigorosa, o que acontece? Então, doses menores que sejam possíveis de se atingir para a grande maioria da população. Uhum, entendo. Tem mais uma pergunta aqui. É do Luiz Fernando, um aluno aqui da UFAL Arapiraca, mas eu acredito que essa sua fala contempla isso aqui. O que o professor ele deve priorizar em um trabalho com relação ao movimento, né, atividade física, comportamento sedentário na educação infantil? Ao meu ver, tem basicamente, tem algumas coisas que eu sempre levo em consideração. A gente tem alguns estudos de intervenção, né? Mas uma intervenção que eu digo sempre que não é uma intervenção no mundo real, porque a gente faz projetos de extensão lá na universidade, né? O difícil é implementar isso dentro da escola, que os meninos que estão aí assistindo vai ser o próximo desafio da gente, levar Desafio. isso para dentro das escolas, né? Mas eu penso sempre que e aí eu vou falar na faixa etária que eu tenho propriedade para falar, tá? Que é essa da primeira infância. Que eu acho que não é muito diferente das demais. Mas basicamente, prazer pela prática. Não adianta a gente dizer que a criança tem que fazer 60 minutos de atividade física moderada vigorosa todos os dias e a gente dizer o que ela tem que fazer, que ela tem que jogar futebol ou correr e fazer amarelinha, etc., se ela não gosta daquilo. Então, as pessoas só são motivadas para aquilo que elas gostam de fazer. Então é importante o prazer pela prática, a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que é fundamental é focar nas habilidades motoras fundamentais nessa faixa etária. Eu digo sempre isso, a gente começou um projeto que foi o foco
eu trabalhei com isso no doutorado e depois trouxe isso para João Pessoa, que a gente trabalhava com crianças e adolescentes obesos. E aí a gente queria que as crianças atingissem, a gente oferecia atividades lá nos programas de extensão e queria que elas fizessem atividade física moderada vigorosa. Então tinha muita atividade de jogos, né, jogos coletivos, etc. Só que as crianças não tinham nem coordenação suficiente, braço e perna para correr. Eu digo, como é que eu vou querer que essas crianças atinjam níveis altos de intensidade se elas não têm coordenação suficiente para realizar um jogo? Né? Então, o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais nessa faixa etária é outro ponto-chave. E o terceiro, que aí eu acho também que a gente tem que refletir, é o professor servir como exemplo. Né? Então, o professor, nessa faixa etária, a criança aprende por modelagem. Né? Então, ela vê, ela repete, ela aprende por modelagem. O professor tem que dar o exemplo. Não adianta eu dizer que o menino tem que fazer e ficar sentado dando ordem. Então, um professor envolvido, carismático, né, que propõe atividades diversificadas, adequadas para a faixa etária, que tragam prazer para a criança, ela tem ali um grande sucesso, uma grande chance de ter sucesso. Eu digo, eu tenho pai, mãe, 3 tios e 4 primos de educação física. Mas eu resolvi fazer educação física por conta de um professor que eu tive na escola. Que eu amava as aulas dele. E eu disse, quando eu crescer eu quero fazer isso. Mais um para a família. Ah, pergunta minha agora. Você falou que é um desafio agora para a galera dos GEADs, a questão de trabalhar a intervenção no ambiente com essas crianças, né? Mas eu vi aqui que você já faz parte, está fazendo parte de um projeto de intervenção coordenado pela professora Annelise Gaia. E daí desse projeto de intervenção, o que é que já tem, o que é que já se tem? A Annelise é minha parceira desde sempre, né? Desde criança, somos amigas pessoais, fizemos doutorado juntas e a gente tem feito muita coisa junto também. Então, eu tive, né, um estudo que chamava Escolinha do Movimento, e era engraçado que a gente dizia assim, os pais ligavam, era um projeto de extensão dentro da universidade, e os pais ligavam, perguntavam, olha, a escolinha de quê? É vôlei, futebol? Eu dizia, é de tudo, vem aqui conhecer. Porque a ideia era justamente experimentar movimentos. Que é muito... Esse projeto acabou. Eu e a Annelise e os grupos, né, o PROESP e o GEADS fizeram alguns estudos em conjunto, vários estudos em conjunto. A Annelise mantém esse projeto, a ideia, né, desse projeto lá, que não necessariamente é igual. Eles fizeram várias remodelações, eles têm muito mais coisas do que o que eu tenho, o que eu tinha aqui, que nós tínhamos aqui. Eles têm a questão do apoio parental, tem a questão da alimentação, mas basicamente o foco é melhorar a aptidão física das crianças. Tá? E aí tem vários estudos que estão saindo mostrando como coisas simples, muito simples, não precisa de grande material nem nada muito sofisticado, precisa basicamente de um planejamento adequado, né? Uma aula com princípio, meio e fim, com objetivos muito definidos, com avaliações periódicas, a gente consegue melhorias bem significativas nas crianças. Ótimo. Tá, obrigada. Eu vou aqui para mais uma pergunta que mandaram para a gente aqui, não sei se aparece aí para você. Ainda é o professor Luiz Carlos. Ele coloca que o professor de educação física basicamente não está presente nesse ciclo de ensino, que a gente já falou. Qual a importância do professor nesse contexto? Eu acho que isso aqui a gente já falou. Eu só queria reforçar um pouquinho, Ingrid, muito mais pessoal. Quando eu fui escolher, eu tenho 2 meninos pequenos, um de 3 e um de 5 anos, e quando eu fui escolher a escola deles, eu fui atrás de uma escola que tinha aula de educação física, nessa faixa etária, né? Simplesmente porque a gente fala que a atividade física está associada a tudo, especialmente quando a gente fala na escola, cognição, né? A melhoria da função executiva, a melhoria do aprendizado, maior concentração, melhor relações sociais, etc. E nessa fase que é tão importante, a gente não tem um professor de educação física. Né? Quando a gente começou esse projeto do Movement School, a minha ideia, né? Que eu não falei isso, mas agora eu estou falando, a minha ideia é mostrar, criar um relatório
e levar para a Secretaria de Educação, que é nossa parceira, para mostrar como as aulas de educação física são importantes nessa faixa etária. Né? Então, a gente está criando um monte de evidência para chegar lá e tentar implementar em termos de política pública. Não vou dizer que eu vou conseguir, porque depende de muito mais coisas do que simplesmente uma série de evidências científicas, mas eu acho que é um ponto de partida importante. Sim, sim. E era até o que eu ia perguntar, né? O que fazer depois de tantas evidências, depois de Né? tantos resultados Exato. sobre isso. E aí eu E queria só acrescentar mais uma coisinha, por conta da questão lá do tema das 24 horas. É, nessa faixa etária, a gente tem uma grande quantidade de crianças que estão na escola em tempo integral, né? Quer dizer, a escola em tempo integral na rede pública, ela tem, né, o número de escolas tem vindo a aumentar, mas é muito importante a gente pensar que nos pequenininhos, eles tomam banho, comem, dormem, estudam, tomam banho de novo, dormem de novo, tudo na escola. Chegam de 7 horas da manhã e saem de 5 da tarde. Quando chegam em casa, praticamente vão dormir. Então, o dia deles é dentro dessa escola. Então, para essa faixa etária especialmente, e não só para todos aqueles que estudam em tempo integral e que a gente tem interesse em estudar com escolares, a observação das 24 horas é extremamente importante, dos comportamentos todos ao longo do dia. ainda com relação a gente falando aqui sobre os comportamentos de movimento, na minha fala eu acabo sempre deixando muito tempo de sono de lado, focando mais na Uhum. questão da atividade física, do comportamento sedentário. E é nisso que acredito que é Luiz Fernando que pergunta, ele se volta muito para se há estudos que avaliam isso ou como avaliar essa questão dos comportamentos de movimento em populações de crianças que apresentam determinadas limitações físicas ou determinadas características como a hiperatividade, o autismo. Se há alguma coisa já na literatura que contemple isso, se há também instrumentos que avaliem isso. Deixa eu só fazer uma partezinha. A Annalise reforçou aqui a questão dos resultados positivos que a gente teve com a intervenção nos fatores de risco e na melhoria das habilidades motoras, tá? Eu tinha falado de uma série de benefícios em termos de atividade física, etc., mas a gente teve uma redução muito grande em termos de fatores de risco de doenças, fatores metabólicos mesmo, colesterol, triglicerídeo, glucose, etc., tá? Em crianças obesas. É só alguns que eu estou conseguindo acompanhar. É, eu não tenho, apesar, nós chegamos a fazer um estudo lá na universidade, aqui na UFPB, com uma intervenção nos mesmos moldes da escolinha do movimento, que a gente tinha com crianças e adolescentes obesos. Como eu falei para você, o pessoal ligava e dizia, escolinha de quê? Eu disse, de tudo, vem aqui conhecer e tal. E como a gente viu que a coisa, quer dizer, o foco da gente estava errado, a gente teve que reestruturar a intervenção. Isso é uma coisa extremamente importante quando se faz intervenção. É você ter uma avaliação no meio termo, para ver se aquilo que você pretende está surtindo efeito. Né? Mas, na verdade, não estava, porque a gente queria aumentar a atividade moderada vigorosa das crianças e eles não sabiam correr. Não sabiam, entre aspas. Então, a gente começou a focar na melhoria da coordenação motora deles, né? Baixando um pouco a intensidade, focando mais no padrão do movimento. E aí, o pessoal começou a dizer que a escolinha da gente era para melhorar a coordenação motora. E começou a chover criança com síndrome de Down. E aí eu disse, olha, vamos fazer um projeto com síndrome de Down. Eu nunca Eu tinha estudado lembro, síndrome de Down. Daphne até trabalhou com isso Foi na mestrado de formação dela, Daphne, né? de Erlan, Malu chegou, Maria Luísa chegou a fazer a monografia dela também. É, eu nunca tinha trabalhado com Down, mas eu tinha uma grande vontade porque eu tenho um primo que tem síndrome de Down. E aí a gente conseguiu fazer coisas impressionantes. Impressionantes porque eu digo, colocar uma criança que tem síndrome de Down, que não tem experiência nenhuma em termos nenhuma, tem experiência muito limitada em termos motores, para fazer ginástica, para andar em cima de uma trave, né? E basicamente para incutir algum hábito saudável nessas crianças, eu digo que apesar de não ter tido nenhum produto científico desse projeto, a gente não conseguiu publicar nenhum estudo ainda, eu digo que foi o projeto que mais me trouxe satisfação em realizar. Porque quando a criança nasce com síndrome de Down, ela vai ou para natação ou para equitação. Né?
É, é o que o pediatra manda, vai para equitação ou para natação. E aí a gente mostrou uma série de oportunidades, né, de possibilidades diferentes para essas crianças. Agora, essa foi a minha única experiência. Eu não tenho como falar em relação a dados concretos, eu não conheço, porque eu não tenho mais me detido nesse grupo, né, nessa população específica. Eu não tenho conhecimento se já existem estudos associando as 24 horas, né, o comportamento dos movimentos nessa população. E aí tudo que eu falar mais vai ser simplesmente baseado naquilo que eu acho e não em dados científicos. Mas eu acho, né, que é um campo a se explorar bastante, porque aí a gente vai ter uma questão do comportamento sedentário extremamente evidente, né? E aí eu falo especificamente da população com síndrome de Down. Quando a gente fala da hiperatividade, a gente vai ter crianças que têm níveis de atividade física moderada vigorosa muito intensos, mas que não necessariamente se traduz em um bom padrão de movimento. Muitas vezes são atividades, são movimentos, eu esqueci o nomezinho técnico agora para isso. Mas enfim, não são movimentos com um fim determinado. Tá? Então eles se mexem meio que sem um norte, sem um fim, sem um objetivo determinado. E que não necessariamente isso se repercute positivamente, por exemplo, na cognição. Tá? Então eu acho que é um campo bem abrangente para se estudar e muito interessante. Sim, concordo. Eu acho que a gente já vai encaminhando para últimas perguntas. Pergunta minha agora, com relação a esse momento que a gente tem vivido, né, de pandemia. Você, como mãe, professora e pesquisadora da área do comportamento das 24 horas de movimento, né? O que fazer com essa população dos pequenos para que se tenha, se busque alcançar esse uso ideal de tempo, almejando sempre esses comportamentos saudáveis, né? Como a literatura coloca. O que fazer agora que está tudo limitado, né? Tu queres minha opinião como mãe ou minha opinião como pessoa que pesquisa nessa área? Ou a Fica à combinação das duas vontade. coisas? Os dois é ótimo. Como mãe, eu não posso falar como a grande maioria das mães brasileiras, porque eu tenho a possibilidade de continuar na minha casa, recebendo meu salário, dando aula online, etc., e de certa forma acompanhar meus filhos. Então a grande maioria da população não está na situação que eu estou, né? Então as mães têm que sair, têm que trabalhar fora, né? E precisam muitas vezes delegar o cuidado dos filhos a alguém, que aí às vezes fica com um avô, com uma tia, com uma babá, que não necessariamente tem esclarecimento suficiente para isso. Né? E aí eu já adianto o que o Ministério da Saúde está lançando, né? Vai lançar em breve o guia de atividade física, né, para a população brasileira, e aí vem algumas dicas sobre como fazer isso dentro de casa. Mas o que é que eu tenho feito enquanto mãe? Televisão tem tempo determinado. Tá? E aí, normalmente, esse tempo determinado é 1 hora por dia. Eu tento cumprir isso. Nem sempre consigo. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, né? Mas eu tento cumprir 1 hora. Para televisão, que eles ficam assistindo os filmezinhos que eles querem, né? Os desenhinhos. O meu mais velho está na fase dos dinossauros, ele só quer ver aqueles BBCs, não sei o que, dos dinossauros. Então, isso aí eu deixo 1 hora. Além dessa hora, eu tenho sempre 30, 40 minutinhos que eu tento fazer atividade mais direcionada com eles. Então, tem um aplicativozinho de iPad, de telefone, que eu gosto bastante, que ensina números, letras, tal, tal, tal. Mas ele está aprendendo a escrever, o menor está aprendendo os números, então eu utilizo isso por 30, 40 minutos. Então, eu tenho tentado estabelecer 2 horas. Não é o ideal, mas é o que eu tenho conseguido dentro do meu dia a dia. Essa 1 hora que eles ficam na televisão, normalmente é o horário que eu corro para fazer alguma coisa que eu preciso me concentrar muito, como, por exemplo, trabalhar, escrever, preparar uma aula, né? Tenho tentado manter as rotinas de sono. Isso é uma coisa que o professor Rafael está citando, mostrou uns dados daí de Alagoas, não é? Mostrando como o sono das crianças tem se alterado nessa fase. Se altera o sono, altera o resto do dia inteiro, porque os comportamentos são codependentes.
Então, se eu mexo no sono, eu vou mexer em alguma coisa. A criança vai estar mais irritada, vai estar com sono, vai estar sonolenta, né? E aí, provavelmente, ela vai ficar mais pelos cantos ou vai ficar mais agitada. Então, aquele tipo de atividade que não necessariamente é aquilo que a gente quer. Aquela atividade mais, né? Então, eu tento estabelecer, tenho mantido a rotina de sono. 8 horas da noite, eu apago a casa inteira, tá todo mundo... Se não estiver dormindo, vai ficar na cama até o sono aparecer. Mas eu tento manter isso estabelecido. E tento sempre interromper comportamento sedentário. Então, eu afastei a mesa da sala, a sala virou um campinho de futebol, eles gostam de jogar futebol, aí não joga com a bola normal para não quebrar tudo, mas joga com a bola com a bexigazinha, uma bola de sopro, né? E tenho tentado fazer com que dentro de casa eles façam alguma coisa. Coloco música, né? Algumas vezes nesse tempinho de televisão eu coloco música para eles ouvirem. O pequenininho ainda gosta bastante de dançar. Faço o jogo do elástico, que eu adorava fazer quando era criança, recuperei isso. Então eles brincam, não sei se aí chama elástico também, mas pular elástico, Sim, sim. né? E tenho tentado manter dessa forma. Não tenho conseguido atingir as recomendações, né? Mas tenho tentado minimizar os efeitos negativos da pandemia, nesse sentido, pelo menos. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente. Só uma coisinha, Ingrid, para não me Fica à esquecer. vontade. Acho que o mais importante é a gente não achar que isso vai passar, por isso vamos relaxar e deixar os meninos à vontade, né? Porque parece pouco tempo, mas nessa faixa etária, 6 meses, um ano, tem um impacto gigantesco, né? E que vai se repercutir muitas vezes. Quer dizer, vai se repercutir muito para Por frente, né? muito Então, tempo. por muito tempo. Então, eu acho que, ok, a gente não consegue atingir as recomendações, vamos pelo menos tentar minimizar os efeitos negativos. Não consegue 1 hora e meia, 2 horas, mas não deixar o menino a tarde inteira na frente da televisão, né? Uhum. E por aí vai. Quem fala da televisão fala dos outros comportamentos todos. Sim, sim. E são alterações, né? Essas recomendações em todas as populações tem se observado que não se tem atingido, né? Tem, os níveis de atividade física têm diminuído, o comportamento sedentário tem elevado, o tempo de sono também. E que tem gente que pensa que dormir muito é muito bom, mas dormir muito não é tão bom assim, né? Dormir muito A acaba gente. sendo caracterizado até como um fator de risco do lado do comportamento. Fator de risco não, um comportamento sedentário que pode desenvolver algumas outras Os coisinhas aí. extremos nunca são bons, na verdade, né? Isso, Nunca. o 8 Mas os 8 extremos. não é bom. E uma coisa que é importante falar também, Ingrid, é por mais que a gente pense que o impacto nas crianças elas não sentem. Muito pelo contrário, muitas vezes são as que sentem mais, né? Porque estão acostumadas àquela rotinazinha da escola, a gente tem mais consciência daquilo que está acontecendo, mas vocês nem por isso, né? E aí, como o professor Leonardo colocou aqui, há 4 meses de ver impactos na rotina que são bem grandes, né? Bem grandes nessa faixa etária, né? Porque isso vem acompanhado de muitas outras coisas, né? Os comportamentos de risco, eles se agregam, né? Então, a criança, ela assiste mais televisão, ela passa mais tempo sedentário, ela come mais, ela dorme pior, né? Então, é uma cadeia, né, de fatores de risco que vão se associando aí, de comportamentos de risco que vão se associando. Perfeito. Então, professora, a gente está já nos minutinhos finais, então deixa aqui aberto para alguma mensagem final com relação a esse tema. Fica à vontade. Bom, eu queria basicamente agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra, satisfação. Eu consegui conhecer o professor Leonardo em Fortaleza, num congresso, né? Conversamos um pouquinho. Eu fico muito feliz de ele ter, quer dizer, de vocês terem lembrado, você e Ives, né? O professor Leonardo, terem lembrado do meu nome. Estou disponível para o que vocês precisarem. Eu acho que a gente está aqui pertinho, podemos fazer coisas bem interessantes juntos, né? E basicamente a mensagem que eu queria mandar é que, como todo mundo diz, isso vai passar, é certo que isso vai passar, mas os comportamentos muitas vezes ficam, né? E aí, quanto mais a gente conseguir minimizar o impacto disso, na rotina, no dia a dia, criar pequenas modificações, né? Não vai ser como era,
é impossível, porque a criança saía para a escola e passava o dia inteiro, e agora ela vai passar o dia inteiro dentro de casa. Então é impossível para alguns pais, mas se a gente conseguir fazer modificações pequenininhas, a gente consegue pelo menos minimizar isso, né? O impacto negativo. E agradecer, quero também agradecer o pessoal que assistiu aí, que aguentou aí esse vai e vem da minha internet. Tá? E é isso. Obrigada, Ingrid. Te conheci só no programa, mas você fica muito bem de moderadora. Imagina, a gente vai ensaiando, vai melhorando. Mas, mais uma vez, professora, agradeço por ter aceito prontamente o convite, né? Foi muito rápido, principalmente agora nessa fase de mudança, né? Retorno para o É Brasil. verdade. Então, agradeço muito por você ceder seu tempo aqui para a gente num tema tão importante, principalmente agora, né? Pelo momento que a gente está vivendo, essas coisas estão muito presentes. Então, a gente agradece muito por você estar aqui conosco, principalmente em nome do coordenador do grupo, professor Leonardo, que era para estar mediando essa live de hoje, mas ele disse que era para eu fazer, então estamos aqui aceitando E prontamente o acho que foi uma desafio. decisão muito acertada. Nada. Não que o professor Leonardo não fizesse bem, mas eu acho que você também fez muito bem. Obrigada. Então, eu vou deixar aqui alguns convites para quem ainda está aqui com a gente, de que essa live ela vai estar salva aqui no Instagram, e logo após a gente vai exportar ela lá para o nosso canal no YouTube, então para vocês poderem acompanhar lá, tanto esse conteúdo de hoje quanto os conteúdos que já foram gravados. E aproveitar para estender o convite da live da próxima semana, né? Onde a gente já tem um professor convidado, o professor Rodrigo Cavazzini, lá da FUC do Rio Grande do Sul, onde ele vai estar falando sobre atividade física ao ar livre e esse período da pandemia. E eu vou estar aqui de novo com vocês. Tá? Então, mais uma vez, obrigada, professora. Espero vê-la em breve, né? Podemos continuar essa conversa Tá bom. mais próximo. Abraço a todos do GEADES, a quem eu pude ter contato, a Ivna, o Eu Renê, quero a Ingrid Thaís. e a todos. E eu acho que a gente encerra por aqui, né? Então, tchau, pessoal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, professora. Tá bom. Muito obrigada. E vamos nos encontrar. Espero que em breve.